Que a paz de Jesus esteja na sua vida, meu amado irmão. Hoje eu quero falar a respeito do rei Ezequias. Ele fez algo na presença de Deus, ao qual nós precisamos observar e trazer para as nossas vidas o que é que nós precisamos mudar através dos nossos feitos, daquilo que nós estamos fazendo na presença do Senhor. E é algo muito, muito rico que Deus me deu a respeito da questão de Ezequias. Lá no livro de 2 Reis 18, e o verso 4, diz assim, falando do rei Ezequias: ele tirou os altos, quebrou as estaltas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Isso está falando dos feitos de Ezequias quando ele tomou posse para ser rei. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e chamava Neusta. Bem, meus amados, aqui nós vemos o que Ezequias andava fazendo na presença de Deus, logo quando ele começou a ser rei em Israel. E Ezequias fez uma coisa que o próprio Davi não havia feito, que foi a questão de destruir a serpente de metal que Moisés fizera, lá no deserto, porque o povo ia sendo picado pela serpente, e quando olhava para a serpente que Moisés fizera, eles eram curados automaticamente, a mando de Deus, foi o Senhor que mandou, foi o Senhor que ordenou. Mas até a data do reinado de Ezequias, o povo estava adorando aquela serpente. E chamava de Neusta. E Ezequias, de prontidão, mandou destruir aquela idolatria. E aquilo tocou no coração de Deus. Nós vemos em vários trechos da Bíblia, Deus falando que Davi era segundo o coração de Deus. Aí quando eu li essa palavra, eu comecei a me questionar, Davi era segundo o coração de Deus, mas não destruiu totalmente a idolatria de Israel. Porém, ele, sendo um adorador, ele adorava o Senhor com sua essência, sua alma, seu coração, independentemente do pecado que ele fez, mas ele, por ser um adorador, por excelência, digamos assim, ele conquistou o coração do Senhor. Então, eu aprendo algo nisso aqui, meus amados. Eu aprendo que o próprio Deus, ele está atrás de pessoas que realmente adorem a ele, mas também em atitudes. Tanto é que essa atitude de Ezequias aqui em 2 Reis 18 tocou o coração de Deus, que quando foi lá em Isaías capítulo 38, que ele lembra a Deus o que ele tem feito na presença do Senhor. Ele começa quando ele ficou doente, ele começa a lembrar o Senhor. Olha, Senhor, eu andei na tua presença. Olha, Senhor, eu fiz isso e isso. Ele começa a trazer à memória de Deus aquilo que ele andou fazendo. Então, Deus está atrás de adoradores por excelência, aqueles adoradores que realmente adoram em espírito e verdade. Mas a nossa adoração tem que ser tem que ser mostrada de acordo com as nossas atitudes. E essa atitude de Ezequias aqui tocou o coração do Senhor, meus amados. E tocou de tal forma que o próprio Deus ouviu a oração dele, começou a ver e avaliar aquilo que Ezequias tinha feito na presença de Deus e viu o coração dele e deu a ele vitória, sobre a doença, e ele acabou vivendo mais 15 anos. Então, assim, o que é que nós podemos aprender nisso aqui? A questão é o que nós estamos fazendo para Deus.
Ai, irmã, mas eu não vivo, Deus não quer saber de obra, Deus quer saber da questão do coração e tal, porque é a fé que salva e não obra. Sim, Deus não quer saber de obras. Mas a fé e a obra, ela não anda separada, porque a demonstração da fé são as obras. E as obras é resultado daquilo que você crê. Porque como é que eu digo que eu creio num Deus se eu ando de forma diferente? Como é que eu digo que eu creio no Deus que colocou a palavra acima dele e eu digo que amo a ele, mas eu rejeito a palavra dele? Então, seguir a palavra de Deus é fazer obra. Aí você pode questionar assim, irmã, outro vídeo você disse que Deus não está atrás de obra, Deus está atrás do nosso coração. Sim, isso é fato. Isso é fato. Tem pessoas que elas se esforçam demais, né? Esquece o principal, que é adorar a Deus. Tem pessoas que se doam para a obra, mas fica só aqui na carne. Não expressa Deus. Eu já vi inúmeros relatos, já vivenciei inúmeros fatos de líderes, né? Pessoas que estão ali fazendo obra para Deus, fazendo obra. E o coração distante de Deus, distante do temor. Então, quando eu disse que Deus não está atrás de obra, eu quis dizer essa questão. De você fazer as coisas para Deus, né? Com o coração longe de Deus. Isso não existe. Isso aí é iniquidade. Você tem que fazer as coisas para Deus inserida em Jesus. E para Ele, para a glória dele. Por isso que na maioria das vezes, quando nós tentamos fazer a obra para Deus em nós mesmos, a gente acaba não tendo unção e um resultado ao qual a gente gostaria de ter. Porque Deus não recebeu. Então, essa questão aqui de Ezequias, o fato de Ezequias ter tomado essa postura, ele por ser um líder de uma nação, e ele ter tomado essa postura de tirar a idolatria dali de Israel, para que o povo visasse somente a Deus, isso tocou o coração de Deus. Aí a pergunta que eu faço hoje, o que você tem feito que tem tocado o coração do Senhor? Uma das coisas que toca o coração de Deus é nós decidirmos por Ele todos os dias. Quando a tentação vem, quando o pecado vem, quando a dificuldade da vida vem, sabe? E a vontade de jogar tudo para o alto. Eu já tive essa vontade. Hoje de manhã mesmo eu tive essa vontade. Mas eu disse, Senhor, se eu jogar para o alto, o que vai ser de mim? Eu preciso do Senhor. Independentemente de tudo que eu esteja passando, o Senhor é a minha fonte de alegria. Então, quando a gente tem esses pensamentos, é normal porque nós somos seres humanos. O que a gente não pode é alimentar esse pensamento. Porque Deus, Ele trabalha em cima daquela decisão pelo qual eu e você toma todos os dias. E não é fácil. Não é fácil se decidir pelo Senhor. Não é fácil, porque a decisão pelo Senhor resulta na vida de que você tem que se guardar de tudo aquilo que fere a pessoa do Senhor. Ai, mãe, então não vou pecar mais. Você vai pecar. Você vai continuar pecando. Só que com uma diferença. O Espírito Santo vai bradar em você e você vai ficar triste. E você vai dizer, não é esse o caminho. O caminho que eu preciso seguir é o caminho do arrependimento. Esse é o caminho que devo seguir. Então, para Ezequias obter resultado da sua oração, ele teve uma história para contar para Deus. Qual é a sua história? Qual tem sido a sua história? Qual tem sido suas decisões que têm honrado e glorificado o nome do Senhor? Quais têm sido? Então, assim, cada vez que a gente dá um passo para Deus, Ele dá outro para nós. Cada vez que nós decidimos ir pelo Senhor, honrar e engrandecer a presença de Deus em nossas vidas, porque é assim que o outro, nosso vizinho, nosso familiar, vai desejar querer também esse Senhor.
Cada vez que a gente faz isso, a gente enaltece o nome do Senhor nas nossas vidas e acaba que atraindo pessoas para Deus. Isso, o nome de Deus é honrado, logo nós somos abençoados através das nossas orações. Nossas orações serão respondidas a nosso favor. A questão de Ezequias não foi somente porque ele era rei e tinha uma crença no Deus de Israel. A oração dele não foi respondida só por isso, mas a resposta está aqui, em 2 Reis, capítulo 18, porque ele tomou uma postura de seguir e obedecer somente ao Deus Todo-Poderoso, aquele que criou o céu e a terra. Então, hoje toma essa postura. Irmã, mas eu já sigo a Jesus, mas veja, olhe para dentro de si, olhe para a sua casa é você mesmo. Olha o que é que precisa ser varrido, o que precisa ser destruído para Jesus tomar conta. Para Jesus tomar posse de todo o ambiente. Porque você não sabe o dia de amanhã, né? Ou o dia de hoje mesmo, daqui a pouco você precisa de uma oração urgentemente respondida. E qual é a história que você tem para dar a esse Deus? Qual é a comunhão, qual é a conversa que você vai ter para ele, para convencer ele a responder sua oração? Então precisamos ter um diálogo com Deus. Para que as nossas orações sejam respondidas, a gente precisa contar a nossa história. Aleluia. Senhor, minha história foi assim, olha, mas eu abandonei, eu deixei por amor de Ti. Senhor, eu estou assim, olha, mas o Senhor é comigo. Eu venci isso aqui por causa do Teu amor e do Teu cuidado, Senhor. Aleluia. Senhor, olha, isso aqui tá duro, tá difícil eu deixar, mas eu sei que com o Teu poder o Senhor vai me fortificar e eu vou abandonar isso aqui, porque o Senhor é Deus na minha vida. Então comece a ter uma história diante de Deus, para que você tenha suas orações respondidas. Se posicione cada dia mais por esse Senhor, que Ele te ama. Ele te abraçou primeiro, Ele te escolheu primeiro, antes que você mesmo se decidisse a estar na igreja, a buscar o Senhor, a levantar sua mão e dizer, eu te aceito, Jesus Cristo, como meu Salvador. Antes que você decidisse isso, o Senhor Ele já decidiu por você. Ele te escolheu. Então, precisamos tomar essa decisão. É uma decisão contínua com o nosso Senhor. O fato da gente decidir pela pessoa de Cristo, ela tem que ser diariamente, porque Cristo Ele se renova em nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe, dá o like, compartilhe para cooperar e apoiar o canal. Deus os abençoe.